Opa, boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar mais uma conferência do nosso terceiro colóquio Hannah Arendt. Hoje nós teremos a presença do querido professor Antônio Batista, nosso parceiraço, amigo para todas as horas, é um dos organizadores também do dicionário Hannah Arendt, que vai sair ano que vem. Estamos eu, Odílio, Glauton e o Tony nessa organização. Tony aí é figura presente, né, de apoio forte, tanto na organização, como também dando conferência lá no nosso encontro em Sobral, que é esse encontro que está acontecendo agora virtualmente, e tem nos ajudado demais, né? Além de um amigo especial, eu diria que é um trabalhador junto ao GEPED. De vez em quando a gente dá uma forcinha a eles lá no Hannah Arendt, no Sertão, na Católica de Quixadá. Ele tem um grupo de pesquisa lá com o Glauton também sobre o pensamento da Hannah Arendt. O professor Antônio Batista Fernandes é graduado em Filosofia pela Unicatólica de Quixadá, é especialista em docência do ensino superior pela Unicatólica de Quixadá, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é docente do Centro Universitário da Católica de Quixadá e é um pesquisador de Hannah Arendt, né, se interessando pelos temas do pensamento de Arendt, sobretudo o republicanismo. Hoje o Tony vai trabalhar conosco com o tema Observações sobre a crítica arendtiana ao nacionalismo e à soberania. Meu querido amigo, professor Antônio Fernandes, a palavra está com você. Muitíssimo obrigado pelo aceite, por estar participando conosco aqui, meu amado. Obrigado, Ricardo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, é uma alegria estar participando aqui do Colóquio Arendt, virtual. Já estive presente nos 2 colóquios presenciais, né, há alguns anos atrás, e é sempre bom reencontrar os colegas do Grupo Arendt, mesmo que virtualmente, né? Então, é um convite que enche a gente de alegria. Estou vendo aqui aqueles que estão com a câmera ligada, o Lucas, a Nádia, o Arruda, que ainda não conheci presencialmente, mas vejo os comentários dele no grupo. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês e partilhar um pouco, porque eu estou começando a pesquisar numa outra fase da minha tese. Então, eu quero refletir um pouco, trazer mais algumas observações que eu tenho feito sobre a questão do Estado-nação, do nacionalismo e do conceito de soberania em Hannah Arendt. Então, é um tema que eu tenho estudado nesses últimos meses, tenho tentado fazer algumas observações nessa direção. De antemão, um trabalho muito bom que me ajudou muito, um trabalho recente, é o trabalho do amigo Rodrigo Moreira, sua tese de doutorado. Ele não está aqui presente, mas é um texto que traz uma discussão muito interessante sobre o tema da soberania do Estado-nação, nos 2 primeiros capítulos, e me orientou muito também na minha pesquisa nessa direção. Então, o que eu pretendo fazer, a princípio, deixa eu só marcar aqui o cronômetro, são fazer algumas observações, né, a partir da crítica que Arendt faz à soberania, ao Estado-nação, ao ideal do nacionalismo. Então, são algumas pontuações referentes a essa crítica, e são algumas pontuações a título experimental, como a própria Arendt afirmou em 72, na entrevista que deu no Canadá: tudo que fiz e tudo que escrevi é experimental. Todo pensamento tem a característica de ser experimental, né? Então, é nessa direção que eu pretendo caminhar, conversando um pouco com a Arendt a partir dessa crítica que ela faz. Então, minha crítica parte dos escritos de 1940, contempla, na verdade, não parte necessariamente desses escritos, mas contempla os escritos de 1940, que estão na coletânea dos escritos judaicos, que foram traduzidos aqui no Brasil. E eu vou, nesses escritos judaicos, eu vou me voltar especificamente para um texto chamado
Sionismo Reconsiderado. Mas existem outros textos também, como Para Salvar a Pátria Judaica, Paz ou Armistício no Oriente Médio, que nos ajudam a pensar essa questão do nacionalismo, da crítica arendtiana a partir do movimento sionista. Então, esses são textos que eu pretendo utilizar, mas mais especificamente nessa apresentação, eu vou trabalhar com o termo do sionismo, o texto do sionismo reconsiderado. Dentre outros textos também que estão nessa coletânea, que pode ajudar nessa direção. Um outro texto que também eu pretendo utilizar está na coletânea Compreender, é uma resenha que a Arendt fez do livro do Joseph Thomas Dellows, chamado A Nação, é um texto pequeno, mas esse texto também traz importantes considerações para a reflexão de Arendt sobre o Estado-nação. Então, esse texto também eu irei utilizar um pouco nessa apresentação. Para além desses textos, eu vou também estar utilizando alguns textos mais clássicos de Hannah Arendt, como A Origem do Totalitarismo, não poderia deixar de utilizar nessa fala e partir, inclusive, do Origem do Totalitarismo, da parte sobre o imperialismo, mais especificamente do último capítulo, mas pegando também a parte do imperialismo como um todo, a condição humana. A condição humana, a Arendt faz algumas considerações sobre o ideal de soberania, que nos convida também a dialogar com essa crítica. O texto, estou dando logo as referências bibliográficas, o texto O que é Liberdade, que está entre o passado e o futuro, e o foco principal, que talvez seja o que eu menos irei abordar nessa apresentação, o texto sobre a Revolução. Conceito de vontade geral, as ideias de soberania criticadas por Arendt nesse texto. Então, a partir desses textos que eu irei me orientar nessa fala aqui com vocês. O principal objetivo é analisar a crítica que Arendt faz ao nacionalismo e à soberania, observando, primeiro, o seguinte, que a soberania ela é oposta à liberdade pública e à pluralidade. E, portanto, na leitura de Arendt, é antipolítica e fundamenta-se na dominação e na centralização do poder. Essa, inclusive, é uma afirmação não minha, mas do Cohen e do Arato, sobre o tema da soberania em Arendt. Segundo, que o nacionalismo, por sua vez, é uma ideologia fundada na exclusão e na soberania de um único povo por meio de um ideal, de uma nação una e indivisível, fundado aqui no pensamento de Rousseau, mais especificamente. E terceiro, que o Estado-nação europeu, fundado na noção de soberania nacional, representa a conquista do Estado pela nação, tendo como pressuposto a homogeneidade étnica da nação e o poder unitário e indivisível. Então, esses três pontos que eu elenquei aqui são os pontos que irão orientar a minha fala sobre a crítica de Arendt ao nacionalismo e à soberania. É importante deixar claro também, embora eu não vá entrar especificamente nessa abordagem, que a crítica de Arendt ao Estado-nação é talvez o ponto de entrada para perceber a sua preferência pelo republicanismo, pelo federalismo, pela teoria constitucional. Porque ela contrapõe a experiência francesa, pautada ainda pela soberania e por uma espécie de novo absolutismo, à experiência americana dos Estados federados, da divisão do poder, da descentralização do poder. Então, ela contrapõe sobre a Revolução esses dois contextos. Claro que a experiência de que a Revolução Francesa foi herdeira é diferente da experiência monarquia limitada que herdou a Revolução Americana. E a experiência já de participação que tinham os integrantes das 13 colônias nos municípios.
né? Então, já havia lá uma experiência de participação política mais ativa, que não existia na França ainda. Então, o propósito de Arendt sobre a Revolução é contrapor, de certo modo, uma forma, Arendt não é uma teórica das formas de governo, né? Mas é contrapor, de certo modo, uma experiência à outra, mas mostrando também quais são as raízes de cada experiência e por que, né, cada revolução seguiu um caminho um pouco diferente nesse contexto. Então, a soma desses 3 pontos, ou dessas 3 características, condiz, segundo Cohen e Arauto, a tirania e a abolição da política e do governo da lei. Né? Então, somando essas 3 características, nós temos uma estrutura de Estado-nação soberano, Estado-nação soberano europeu, que, em linhas gerais, aponta para uma tirania e para a abolição da política e do governo fundamentado na lei. A estrutura do Estado-nação, ela é recente do ponto de vista histórico, para Arendt e cronológico, tendo surgido a partir da experiência da Revolução Francesa, no século XVIII, e até então, né, até essa experiência, os conceitos de Estado e nação, eles não se identificavam. A experiência da Revolução Francesa trouxe, portanto, né, o advento do Estado-nação, com sua reivindicação de representação popular e soberania nacional, que veio à luz a partir da estrutura do Estado Nacional. Arendt, ela escreve que o Estado sempre foi uma sociedade aberta, isso no texto A Nação, governada por um território onde seu poder protege e cria as leis. Como instituição, o Estado conheceu sempre apenas os cidadãos, e sua origem jurídica é aberta a todos os que vivem em seu território. Do contrário, a nação sempre esteve ligada diretamente à história de um povo, e seus traços principais representam primordialmente o milho em que o homem nasce, uma sociedade em que a pessoa pertence por direito de nascença. Então, os conceitos de Estado e nação para Arendt não são conceitos que se identificavam antes do aparecimento do Estado-nação, e esses conceitos passaram a se identificar a partir da experiência, né, do Estado-nação europeu. A conquista do Estado pela nação, portanto, faz com que o Estado deixe de ser um instrumento da lei para se transformar no instrumento da nação. Arendt afirma isso em A Origem do Totalitarismo. E observa também, nesse mesmo texto, que a forçosa identificação entre Estado e nação, que teve como fator decisivo a Declaração Francesa dos Direitos do Homem, trouxe como consequência a perda dos direitos políticos dos cidadãos, à medida em que tais direitos passaram a ser entendidos como direitos nacionais ou nacionalistas. O cidadão passou, então, a ser definido apenas como um membro da nação. E os direitos humanos foram transformados em direitos puramente nacionais, sendo a cidadania, a partir de então, reduzida à filiação natural do indivíduo. O nacionalismo, e eu estou aqui no texto sobre a Revolução, trazendo algumas observações de Arendt sobre o nacionalismo e o Estado-nação, tornou-se o pré-requisito da cidadania, e conforme ressalta Arendt, onde quer que surgisse, os Estados-nações cessavam quase por completo os movimentos migratórios. Como consequência deste fenômeno, nós temos a criação de barreiras nacionalistas, que se sustentam na lógica da homogeneidade da população e que impedem as relações plurais entre os diferentes povos e culturas, surgindo como um entrave a verdadeira liberdade política e a democracia entendida no sentido republicano. Território nacional. Nesse território vivem apenas os membros de um mesmo povo, ou a prerrogativa é que estejam ali os membros de um mesmo povo, e se encontra no território nacional pessoas
originárias de outros povos, o nacionalismo exige que sejam ou assimiladas ou expulsas. Portanto, os ideais do Estado-nação, eles são, na leitura de Arendt, contrários, opostos à pluralidade e à liberdade humana. Então, Arendt se contrapõe a esses ideais no primeiro momento, e talvez de maneira geral, porque esses ideais se contrapõem tanto à pluralidade como à liberdade política, liberdade pública, né, os espaços de deliberação, de participação, a pluralidade, uma vez que há uma escolha restrita de um povo em específico em detrimento dos outros. Nessa direção, a Arendt vai observar que após a Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, tornou-se cada vez mais perceptível o quão é limitada a aplicação do Estado Nacional à fundação de Estados. E ela faz uma observação entre os tratados de paz e os tratados de minoria. Os tratados de paz, na leitura de Arendt, promoveram a aglutinação de vários povos num único Estado, terminaram criando um problema, e a consequência dessa aglutinação foi os tratados de minorias, que já existiam, mas que, por sua vez, não obtiveram êxito em garantir os direitos dos povos que não haviam alcançado um Estado próprio. Então, à medida em que foram construídos novos Estados, né, e que nesses Estados predominava um povo específico, os tratados de paz, eles visavam garantir, de certo modo, os direitos e os tratados de minoria garantiam os direitos daqueles povos que eram minorias. Esses tratados, eles consistiam de maneira inequívoca num jogo arbitrário que dava poder a uns e colocava outros povos em condição de servidão. As minorias, afirma Arendt num texto, que eu acho que eu não mencionei no início, mas que é um texto curto de... Deixa eu ver. 63, intitulado Estado, Nação e Democracia. Né? Então, nesse texto, ela faz uma discussão muito interessante sobre a relação também entre Estado, Nação e Democracia, e ela afirma: as minorias sempre acreditaram que esses direitos não passam disso, direitos de segunda categoria, os direitos que eram concedidos a eles dentro desses Estados. Os tratados de paz, reconhecendo as minorias, revelaram, respectivamente, na leitura de Arendt, que a Europa negligenciou uma parcela significativa de sua população. Né? Dá até um número específico, de 25% da população. Ao dizer explicitamente que apenas os nacionais se beneficiavam da proteção da lei. Por outro lado, também, esses tratados de minoria, eles representavam a condição de exceção em que viviam os povos e não passavam de acordos provisórios. Eram pretensos defensores dos direitos humanos e não passavam de métodos de assimilação dentro das estruturas do Estado Nacional soberano, mas sem lhes conceder nenhum direito político ou mesmo cidadania. Ao criticar esse método, Arendt esclarece que a novidade nesse contexto não consiste no aparecimento de minorias, que sempre existiram, mas no fato dessas minorias terem se tornado uma instituição permanente e, principalmente, no reconhecimento de que milhões de pessoas vivem fora da proteção legal, normal e normativa, necessitando de uma garantia adicional dos seus direitos elementares por parte de uma entidade externa. No caso, essa entidade externa seria a Liga das Nações. Esses tratados de minoria tinham, na leitura de Arendt, dentro desse contexto em específico, o objetivo apenas de promover a defesa das nacionalidades e não a cidadania daqueles que ali estavam. Então, ele se restringiu apenas ao âmbito da nacionalidade. Em Origem do Totalitarismo, cito Arendt, ela vai afirmar: somente os nacionais podiam ser cidadãos. Somente as pessoas da mesma origem nacional podiam gozar de toda a proteção das instituições legais.
Os indivíduos de nacionalidades diferentes precisavam de alguma lei de exceção até que, ou a não ser que, estivessem completamente assimilados e divorciados de sua origem, que representa, em linhas gerais, aquilo que eu havia pontuado no início, que a nação havia conquistado o Estado. É o que Arendt defende nessa perspectiva, tornando possível a ruptura do equilíbrio entre a nação e o Estado, e entre o interesse nacional e as instituições legais. A consequência de toda essa problemática é o fim do espaço da pluralidade humana, abrindo lugar para o aparecimento dos chamados povos sem Estado, que, embora pertencesse a algum grupo político, necessitavam de proteção adicional sob a forma de tratados e garantias especiais para a arte. Eram vistos como cidadãos de segunda classe, sem nenhum direito político. Na mesma direção, encontrava-se também o principal problema, surgido a partir dos povos sem Estado, dos apátridas, que já existiam antes da guerra e aumentou consideravelmente depois da Segunda Guerra. Né? Já existiam antes da Primeira Guerra e após a Segunda Guerra esse número aumentou consideravelmente na leitura de Arendt. Os apátridas apresentavam uma nova categoria ou grupo, as pessoas sem status, seres humanos que se encontravam sem direito algum, por não pertencerem a nenhum Estado. Fora da estrutura estatal, eles não tinham nenhum tipo de proteção legal. Tal grupo representava um desafio legal, pessoas despojadas de uma comunidade política que julgasse significativas suas ações, palavras e opiniões. Em linhas gerais, o Estado-nação, segundo Arendt, revelou a incapacidade de se prover uma lei para aqueles que haviam perdido a proteção de um Estado nacional, ficando essa proteção garantida somente àqueles que pertenciam à mesma comunidade nacional. No centro dessa problemática encontra-se a questão judaica, a problemática da questão judaica. Isso porque os judeus não eram maioria em país algum e encontravam-se prioritariamente na condição de povos sem status, que fortalecia a noção de que o problema dos apátridas era primariamente judeu. Diante dessa realidade, o movimento sionista e seus líderes passaram a acreditar que a única forma de resolver essa questão seria por meio da emancipação nacional. E isto é, da constituição de um Estado Nacional Judaico. No artigo Sionismo Reconsiderado, de 1944, ao analisar essa problemática, Arendt tece fortes críticas às pretensões nacionalistas do movimento sionista, que, segundo a autora, viram na independência nacional e no Estado Nacional Soberano a única solução viável para a questão judaica, passando a defender a emancipação nacional, mesmo estando completamente dependente dos interesses de alguma outra nação. Tal fato nos serve para justificar a crítica arendtiana ao modelo de Estado-nação soberano, ao identificar neste modelo um entrave às relações de pluralidade existente entre os indivíduos e a centralização do poder típica da nação soberana. Portanto, o grande equívoco do sionismo como política nacionalista foi acreditar que apenas através de um Estado nacional judaico, os judeus conseguiriam finalmente a garantia de seus direitos. Foi com esse espírito que a versão revisionista do sionismo, que foi fortemente influenciada pelas ideias de Theodor Herzl, passou a defender de maneira contundente, mesmo diante de todas as adversidades, a tese de um Estado nacional judeu. Ele defendia, segundo Arendt, ele sonhava com uma espécie de grande empreendimento
de transferência por meio do qual um povo sem terra seria transferido para uma terra sem povo. Tal propósito levou o movimento sionista a pensar em termos puramente nacionalistas e a buscar, na proteção e no acordo com grandes potências mundiais, alianças para a conquista do Estado Nacional próprio. Na direção contrária, se contrapondo à solução dos líderes sionistas, que visualizavam no apoio externo o meio mais simples de chegar à conquista de um Estado nacional soberano, Arendt defende que talvez a melhor alternativa para a emancipação seria a organização do povo judeu para negociar sobre as bases de um grande movimento revolucionário. Embora Arendt não deixe claro como isso se daria, nem como aconteceria esse grande movimento revolucionário, né, apenas a título de sugestão, de orientação, não diretamente, né, de comentário, ela coloca que talvez, se o povo judeu tivesse unido, negociado sobre as bases desse movimento, a solução encontrada haveria sido outra. Então, Arendt não esclarece como isso se daria, mas ela faz essa proposição. Por acreditar que uma aliança dos judeus com as forças progressivas da Europa, em plena solidariedade com outros povos oprimidos, que partilhavam de condição semelhante à condição dos judeus, poderia levar ao alcance da liberdade política, sem que fosse necessária a proteção de uma outra nação para serem conduzidos ao ideal de emancipação nacional. Segundo Biner, toda a análise de Arendt parece sugerir a possibilidade da existência de uma política judaica nacionalista que seria genuinamente emancipatória, focada em uma agenda social revolucionária mais ampla, mas que essas possibilidades foram sabotadas pela mentalidade vendida dos líderes sionistas. Ele esclarece ainda que tal reivindicação, na época em que foi formulada, era inteiramente justificável, se considerarmos a condição de opressão em que viviam os povos judeus na Europa. Não havendo nada de errado ou absurdo na exigência desses povos por emancipação e liberdade. O erro, contudo, consiste na reivindicação por um Estado nacional e pela autodeterminação nacional, justamente no momento em que o ideal de soberania nacional entrou no mais completo descrédito. O modelo de Estado-nação europeu, idealizado pelo movimento sionista, tinha em seu cerne a ideia excludente de homogeneidade étnica, que significava toda forma, que sacrificava toda forma de diversidade, impossibilitando sempre que necessário a pluralidade, que resulta do espaço comum e compartilhado entre os homens. O que os sionistas reivindicavam era um Estado nacional soberano no modelo europeu. Eles nunca estiveram empenhados em reivindicar a soberania do povo, seria o pré-requisito para a formação de uma nação, mas queriam, desde o princípio, aquela independência nacionalista utópica, que esperavam conseguir por meio da proteção de uma forte potência aliada. Talvez os sionistas não tivessem compreendido, segundo Arendt, que uma aliança, e aí ela afirma no texto Sionismo Reconsiderado, entre o leão e o cordeiro, pode ter consequências desastrosas para o cordeiro. Uma aliança dessa natureza só poderia ser negada por fortes interesses imperialistas, no caso da Inglaterra, com referência ao Oriente Médio. Sem dúvida, Arendt acreditava que um dos principais equívocos do movimento sionista foi confiar que a conquista do Estado-nação soberano, por meio da proteção de uma potência exterior aliada, significaria a solução para o problema da comunidade judaica, da comunidade política judaica. Fato que não se confirmou, sobretudo porque os ideais
de nacionalidade e soberania europeu se contrapõe aos propósitos de um legítimo governo constitucional fundado a partir da liberdade política. Arendt aponta, talvez um caminho correto teria sido a constituição de um Estado binacional ou uma comunidade judaica como resultado de um acordo efetivo com os árabes e outros povos mediterrâneos. E, por outro lado, a melhor alternativa ao modelo do Estado-nação soberano talvez fosse o modelo federativo de governo, ou, na defesa de Arendt, na visão de Arendt, esse modelo, sem sombra de dúvida, se contrapõe ao modelo do Estado soberano, tal como se apresentou na experiência da Revolução Americana, por meio da estrutura de descentralização do poder e de divisão dos poderes. Então, nesse sentido, é importante observar que a recusa arendtiana ao ideal de soberania próprio do Estado-nação europeu sustenta-se no fato de que o ideal de soberania tem como característica primordial a autossuficiência e o autodomínio, e, portanto, é completamente contrário à liberdade e à pluralidade própria de um regime republicano e constitucional pautado pela divisão do poder. Então, são antitéticos nesse sentido. Na condição humana, ao refletir sobre o tema da soberania e sua relação com as promessas e contratos, enquanto forças que conservam a existência do espaço público, Arendt ressalta que a soberania é espúria quando reivindicada por uma entidade única e isolada, quer seja a entidade individual da pessoa, quer a entidade coletiva da nação. Arendt não nega que possa existir uma soberania de um grupo, onde os indivíduos estão unidos por um propósito acordado, somente em relação ao qual as promessas são válidas e vinculativas. E que, nesse caso em específico, em comparação com outros casos em que os indivíduos não estariam unidos por meio de promessas e acordos, o ideal de soberania própria de um grupo se mostraria superior. Nessa mesma direção da condição humana, no texto O que é Liberdade, entre o passado e o futuro, Arendt retoma a discussão sobre o ideal de soberania e refuta a identificação entre liberdade e soberania, como sendo resultado da equação cristã entre liberdade e livre-arbítrio. Para a nossa autora, na modernidade, Rousseau foi o principal representante da teoria da soberania, derivada por ele diretamente da vontade, de modo a poder conceber o poder político, a imagem estrita da força de vontade individual. Arendt endossa essa crítica ao ideal de soberania rousseauiano, afirmando: a famosa soberania dos argumentos políticos sempre foi uma ilusão, a qual, além do mais, só pode ser mantida pelos instrumentos da violência, isto é, como meios essencialmente não políticos. Sob condições humanas, que são determinadas pelo fato de que não é o homem, mas são os homens que vivem sobre a terra, liberdade e soberania conservam tão pouca identidade que nem mesmo podem existir simultaneamente. A defesa da liberdade pública se contrapõe totalmente à estrutura soberana do Estado-nação europeu, onde a ação e a liberdade são inteiramente limitadas e a lógica da dominação e da tirania se sobrepõe aos espaços de deliberação e participação nos assuntos públicos. Arendt acredita que somente uma estrutura constitucional capaz de garantir os espaços de liberdade e igualdade, onde as diferenças não fossem reprimidas e as minorias tivessem resguardados os seus direitos de cidadãos, poderia oferecer um caminho concreto e viável para a questão do Estado judeu. O modelo
de Estado-nação europeu representa, na leitura de Arendt, uma estrutura completamente contrária àquilo que ela acreditava ser uma comunidade política fundada na pluralidade humana, pois pauta-se por uma extraordinária limitação no que se refere à proteção da lei e das garantias constitucionais, que não eram válidas igualmente para todos os que habitam o seu território, mas somente para aqueles que pertencem à mesma sociedade nacional, criando um ambiente de exclusão e dominação. Nessa direção, Arendt defendeu em Sobre a Revolução que a grande inovação americana na política foi a abolição sistemática da soberania dentro do corpo político da República. A percepção de que, na esfera dos assuntos humanos, soberania e tirania se equivalem. Nessa direção, a Calver ressalta, reforçando a tese de Arendt, que na Constituição estadunidense não encontramos em nenhum momento a palavra soberania. Fato que explica a escolha estadunidense por uma organização política pautada não no ideal de dominação típico da soberania, mas na pluralidade e liberdade política típica da democracia republicana. A crítica arendtiana ao modelo de Estado-nação europeu e seu ideal de soberania representa principalmente a sua recusa às estruturas de centralização do poder e de controle dos indivíduos. Arendt vislumbra no sistema federal, tal como se desenvolveu nos Estados Unidos, um espaço de democratização do poder, fundado na divisão e separação dos poderes, onde a pertença nacional não constituiu de nenhum modo, nem do ponto de vista teórico, nem prático, uma exigência para a cidadania estatal. Na direção contrária ao federalismo americano, Arendt identifica como principal erro, não sei se seria o termo correto, dos revolucionários franceses, sua incapacidade de se desvincular do absolutismo político monárquico e da ideia de soberania presente nessa tradição. Ao incorporar uma ideia de soberania popular por meio da noção de vontade geral de Rousseau, os revolucionários franceses fizeram apenas substituir a soberania monárquica pela soberania popular, não operando assim uma mudança significativa na descentralização do poder e na constituição de uma nova forma de governo, pautada na igualdade e na liberdade política. Arendt observa que a noção de vontade geral tornou-se, cito Arendt, axiomática para todas as facções e partidos da Revolução Francesa, porque era realmente o substituto teórico da vontade soberana de um monarca absoluto. Nesse sentido, Rodrigo Almeida, afirma que as narrativas da Revolução Francesa feitas por Arendt em Sobre a Revolução nos serve para extrairmos os princípios fundadores do Estado-nação e da ideia de nação e de soberania. Sem dúvida, a herança absolutista da Revolução Francesa contribuiu em grande medida para a manutenção da soberania e do novo absoluto da Revolução. Sieyès, que foi o primeiro teórico da Revolução, na leitura de Arendt, nada mais fez do que substituir a soberania do rei absoluto pela soberania da nação. Ou seja, colocar a nação acima da lei, tal como ocorria com a soberania do rei francês, substituindo assim a vontade da nação por um poder constituinte soberano, que, conforme afirma Almeida, está localizado em um estado de natureza anterior e fora do âmbito político constitucional. Nessa direção, Sieyès defende que, cito, a Constituição supõe, antes de tudo, um poder constituinte. E identifica a ideia de poder constituinte com a ideia de nação.
mantendo assim, nas palavras de Agamben, o poder constituinte na transcendência soberana com relação a toda a ordem constitucional. A nação passou a significar, a partir de então, o verdadeiro absoluto do poder real. Um poder absolvido das leis. E a Revolução Francesa, ao colocar a vontade geral, princípio político que unifica as vontades individuais no centro, fez com que o povo assumisse o lugar do rei. Era quase natural que visse no povo, não só a fonte e o locus de todo o poder, mas também a origem de todas as leis. Assim, segundo Arendt, os revolucionários franceses mantiveram acesa a chama do absolutismo e da soberania, mas também sacrificaram os ideais de liberdade e igualdade política conquistados pela Revolução. Uma vez que, na esfera dos assuntos humanos, como bem observou Arendt, e já citado anteriormente, soberania e tirania se equivalem. Para concluir, não me alongando aqui nessa discussão que Arendt faz sobre a Revolução, sobre a ideia de vontade geral, de soberania, tomando aí os pensamentos de Rousseau e também de Sieyès. Para concluir, eu queria trazer apenas uma citação de Arendt, que está nesse texto do Estado Nacional e Democracia, no final dele, que, em linhas gerais, sintetiza um pouco dos objetivos da crítica de Arendt ao nacionalismo e à soberania. Nesse sentido, Arendt nos coloca diante da seguinte questão: como podemos chegar a uma formação livre de opinião, um debate racional de opiniões, e, com isso, uma corresponsabilidade ativa de cada indivíduo nos assuntos públicos? O nacionalismo, em sua estreiteza egocêntrica, e o Estado-nação, em sua incapacidade constitutiva de transcender legitimamente seus próprios limites, constituíram as piores condições de possibilidades inimagináveis para isso. E com essa citação, eu encerro a minha apresentação. Acho que está um pouco abaixo do tempo previsto, mas a gente pode, para não cansar mais do que já cansei vocês aí escutando, a gente pode abrir para as perguntas, certo? Obrigado pela atenção. Beleza, professor Antônio Fernandes, meu querido Tony, maravilhosa a sua fala, mais uma vez aí nos iluminando com seus estudos. Antes de nós já estamos aqui aberto, pessoal, para vocês poderem ir aí no chat se inscrevendo para o primeiro bloco de perguntas. Deixa eu só passar aqui a relação, o pessoal aí já até identificou, quem foi o vencedor, mas a editora me enviou a lista para vocês com um número, Aí tem a Ana Turato, o Antônio, a Cadícia, Genilson, Francisco Rafael, Benedito Carlos, Ana Lúcia, Gisele, Edney, Karen, acho que é Keliane, Karen, Henry, Francisco Maurício, Ana Paula, Lucas Barreto, Rosana, Hermínio, Liduína, Antônia Carla, Lucas Dantas, Gil Moraes, Fabiola, Antônia Aurelina, Evandro Ferreira Costa, Simone, Elineide, Cláudia Antunes e Francisca Ezequiel. Todos esses foram os 27 que se inscreveram. Então, ela fez o sorteio e postou no site da editora, tá? Segundo o pessoal colocou aqui, o vencedor foi o Benedito. Eu imagino, pelo que eu li, só tem um Benedito. Deve ser o Benedito Carlos, né, Benedito? Bicho é sortudo. Aí, Benedito, você, parabéns, meu querido. Eu, professor, só um contato com você, viu? Como é, Benedito? Eu ia comprar seu livro, Mas... Tá ótimo, meu querido. Que bom, né? O importante é que você agora o devore. Sim. Isso é que é o mais importante agora.
E aí a editora pediu para avisar, acabou de chegar aqui no e-mail, aí a gente volta, aliás, aqui no Zap, que quem já está inscrito vai continuar inscrito, tá? E a partir da semana que vem a gente vai repostar o link e no dia 17/12, fazendo, que é a última conferência, nós faremos o sorteio de 4 livros, tá? Então, esse pessoal que está inscrito, esses 27, permanecem, tá? Continua concorrendo e que aí, no caso, seria mais um meu, né? Mais um livro meu e de outros 3 autores, porque a editora está com o lançamento da coleção Hannah Arendt, e então tem vários autores lá publicando sobre as pesquisas de Hannah Arendt. Então, dia 17 de dezembro, tá? Vai ter mais 4 livros sorteados, mais um meu e 3 de outros autores, mas todos com a temática de Hannah Arendt. Então, semana que vem a gente põe novamente o link para quem ainda não se inscreveu, se inscrever. E aí, com isso, a gente consegue divulgar as ideias e motivar o pessoal para ficar até dia 17 de dezembro, né? Sem se cansar. Bom, deixa eu ver aqui quem foi que já se inscreveu aí para... Eu acabei me perdendo. Aí estão dizendo aqui, mas tira o Benedito da lista, é uma boa, viu? Benedito, se ele ganhar a próxima, ele vai fazer doação. Tem que colocar de novo para sorteio. Bom, o Henry se inscreveu, beleza. Mais alguém? Então, Henry, pode fazer a sua pergunta para o professor Antônio Fernandes, querido. Boa tarde, arendtianos. Professor Ricardo, queria primeiro te dar parabéns pelos 4.5. É quase um motor de Maverick, tá indo bem, professor, tá indo bem. Potente, verdade. Professor Antônio Fernandes, parabéns pela palestra, exposição espetacular. Você trouxe alguns livros que eu tenho vontade de ainda ler, mas por questão de pesquisa não tive tempo, que é o Escritos Judaicos e da Revolução. São 2 que estão na lista ali, quando acabar o mestrado eu vou logo atrás deles para ler. Mas, assim, eu queria também lembrar que um dos fatos importantes para o próprio pensamento arendtiano aconteceu há uns dias atrás. Eu ia dizer um pouco antes do professor Ricardo nascer, mas acho que eu ia tomar a porrada dele por conta disso. A Noite dos Cristais, Kristallnacht, que foi entre o dia 9 e a madrugada dia 10 de novembro de 1938. Então, a análise que a Arendt fez, na época ela estava em Paris, ela fez uma análise bem interessante sobre as leis da época para uma possível defesa do Griezmann, se eu não me engano. Posso estar até errado o nome dele. E essa análise foi o que deu a base jurídica para ela ter uma noção de como escreveu o Eichmann, que é onde eu quero chegar. Então, a noção de soberania que ela traz para o Eichmann, na questão dele ter sido sequestrado ou raptado na Argentina, teria alguma consequência, no seu ponto de vista? Seria uma noção equivalente às que você ministrou na sua palestra? Seria uma noção particular? Como é que interferiria isso? Como é que chegaria essa noção de soberania para ti? Da soberania, no caso da Argentina, no tocante ao sequestro, ao rapto, sem a sua anuência. Dito isso, agradeço, muito obrigado a todos e renovo. Parabéns, Antônio, pela belíssima palestra. Ok, obrigado, Henry. A professora Lucy também tem uma pergunta, ela colocou aqui no chat, você quer falar, professora? Você consegue visualizar o chat aí, Antônio? Ela coloca assim, parabéns, só uma pergunta, com relação ao que definiria
um sujeito político? São as classes, os movimentos sociais, os artistas, professores, os políticos profissionais? Uhum. Sim. Estou conseguindo visualizar aqui, viu, Ricardo? Okay. Olha, obrigado pelas questões. As duas questões são muito boas. A Arendt, quando ela analisa esse conceito de soberania, e ela não analisa, como eu pontuei aqui, uma única obra, inclusive ele perpassa outras obras que eu não apresentei aqui, que certamente a Arendt traz outras luzes sobre esses conceitos. Ela parece que está se posicionando, a princípio, e alguns autores caminham nessa direção, na defesa contrária ao que nós chamamos de soberania interna, em alguns aspectos, né? Essa soberania que faz com que a pluralidade, a liberdade, né, os espaços comuns, eles, de algum modo, sejam reprimidos. Essa soberania que, inclusive, era responsável pela assimilação ou mesmo pela expulsão daqueles povos indesejáveis dentro de um território, que não fazia parte daquela nação e que estavam ali ou na condição de minoria ou na condição de povos sem estados, de apátridas, em outras condições. Arendt não está se posicionando contrária à soberania externa dos países, né? E, nesse sentido, o fato do rapto do Eichmann ter sido capturado na Argentina, depois ter sido levado para o julgamento em Jerusalém, parece que interfere diretamente na soberania nacional, na soberania dos países e da relação existente entre eles. Então, a Arendt ela não está se posicionando de maneira nenhuma contrária a essa soberania. A soberania ela é necessária, sobretudo, para as relações internacionais entre as potências. Agora, essa soberania ela também traz problemas, né? Ela é problemática em alguns aspectos, né? E talvez o principal problema que ela apresenta diz respeito à efetivação dos direitos, né? Quando os direitos eles são reduzidos unicamente à dimensão nacional, e aqueles, portanto, que não têm nenhuma nacionalidade, eles terminam ficando privados desses direitos, quando o direito é reduzido ao âmbito da nacionalidade. Então, tem um artigo bem interessante, que trabalha muito, eu posso até compartilhar aqui, essa relação entre a soberania interna e a soberania externa em Hannah Arendt, e como isso se dá dentro do seu pensamento, que é da Renata Rômulo Brito, Soberania e Poder em Sobre a Revolução, de Hannah Arendt. E ela faz essa diferenciação, né? E nesse artigo ela termina defendendo essa tese, né, de que a Arendt não é propriamente contrária à ideia de soberania, né, de que a noção arendtiana de soberania no âmbito internacional e no âmbito das relações externas, ela está, de certo modo, preservada sobre alguns aspectos. Mas que no que se refere à soberania interna, não sei se estou equivocado, né, ela assume uma posição mais crítica. No que se refere à pergunta da Lucy, não sei se consegui responder a sua pergunta apenas um encaminhamento, certo? No que se refere a Lucy, a pergunta sobre, em relação ao que Arendt definia como sujeito político, são as classes, são os movimentos sociais, são os artistas, são os professores. O político é todo indivíduo que, dotado do poder de liberdade e de ação, né, ele pode atuar publicamente. Então, a Arendt não limita, né, esse espaço a um único indivíduo, ou a um único grupo. Todos, né, precisam ter garantidos espaços de liberdade para que possam atuar politicamente. O que acontece
dentro do Estado-nação soberano é que essas liberdades, elas, de certo modo, elas são reprimidas. É que o espaço de pluralidade entre os indivíduos, eles são reprimidos. E, portanto, ali não há espaço para a participação política, não há espaço para a atuação política dos indivíduos. Então, nesse sentido, o que Arendt está querendo preservar é esses espaços, e o que ela está querendo pensar é uma estrutura de poder que garanta a efetivação desses espaços, garanta descentralização do poder, que garanta, a partir da experiência, seja de conselhos, seja de outras experiências, espaços de participação efetiva dos indivíduos na política. Então, nesse sentido, todos os indivíduos devem ter preservados os seus espaços de participação na vida política. Né? Nesse sentido, também a Arendt é crítica da democracia representativa, não que ela seja contrária a essa democracia, que ela assuma uma posição contrária à democracia representativa, mas ela critica o modo como a democracia representativa se efetivou em alguns países e o modo como ela, de certo modo, não possibilita espaços de participação mais efetiva dos indivíduos na política. Então, não sei se era essa a questão em si, mas política e liberdade em Arendt coincide. A política, ela não é algo natural, ela é do âmbito do artificial para Arendt, então precisa-se de um espaço criado para que ela apareça, e uma vez esse espaço possibilitando o aparecimento dos indivíduos, por meio das suas palavras, por meio das suas ações, no espaço entre homens, ali nós podemos falar de política. Pressupõe um espaço de liberdade e de igualdade entre aqueles que atuam politicamente. Então, a política não se dá em espaços de dominação, onde não existe igualdade. A política pressupõe necessariamente esse espaço de igualdade. Se vocês quiserem fazer alguma acrescentar. Então, nós temos aqui um segundo bloco, Rita, eu e a Ana Torato. Professora Rita, por favor, o microfone está com você, querida. Obrigada, Ricardo. Eu não estou abrindo a câmera porque eu estou hoje em dia de animal laborães. Então, nesses dias, de fato, é melhor que a gente não esteja no espaço de aparência. Tá ótimo. Mas, brincadeira à parte, né, eu quero iniciar parabenizando muito a fala do Antônio, uma fala muito boa, muito didática, muito clara. E eu tenho um questionamento, Antônio. Eu trabalhei num tema muito correlato ao seu quando eu fiz meu doutoramento, só que eu fiz em Kant. E naquele momento, uma questão que me incomodava muito e que me fez com que eu me debruçasse sobre a filosofia kantiana foi exatamente sobre a questão dos apátridas. E ainda hoje é um tema que me sensibiliza muito, né? Então, Hannah Arendt trata o judeu como sendo a apátrida por excelência. Mas ainda hoje nós temos situações de apatria. Nós temos situações de apatria de libaneses, nós temos as situações de apatria de sírios. E uma população que eu gosto muito de acompanhar a população yazidi, que é uma população que não é muito comentada, principalmente aqui no Ocidente, e que eles vivem também numa situação de estranhamento do mundo, assim como os curdos. São populações que não são bem-vindas, que não têm seus territórios, que não têm seus direitos preservados. Então, no início do século XX, nós tínhamos um tratado de minorias que, como você também colocou, obrigava-se a ter um processo de nacionalização para que se tivesse algum tipo de direito. Apesar da discussão sobre cidadania de um ponto de vista internacional não ser nova. Na realidade, a gente já encontra lá em Erasmo de Roterdã discussões a esse nível, e eu estudei particularmente dentro da filosofia kantiana. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, vivemos exatamente o momento da criação da ONU. E aí, esse conceito maior de cidadania foi dado, mas a gente sabe que a garantia do direito a ter direitos efetivamente não aconteceu. E a minha pergunta agora vai bem objetiva nesse sentido. Ainda hoje,
nós precisamos, de fato, ter essa consciência crítica acerca do conceito de soberania como trazido por Arendt? Ou será que hoje nós poderemos falar dentro de uma soberania, de um ponto de vista constitucional, com as garantias da existência de um país plural, como, por exemplo, está na Constituição brasileira? Ou será que o Brasil é uma falácia nesse sentido? Então, muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Bom, Antônio, a minha questão, eu concordo com a Rita, sua fala maravilhosa, um tema muito atual, né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de refugiados no mundo. Esse problema do apátrida, ele é sério e agudo, e ele está diretamente ligado a essa questão da soberania, mas me despertou a atenção, eu não conheço o texto, depois se vocês puderem disponibilizar para nós enviarmos para os participantes, é interessante, né, essa questão de que a área de alguma forma, salvaria uma dimensão da soberania. Eu gostaria muito de ler o texto, mas como você já teve acesso e, de alguma forma, entendeu, eu queria ver até onde realmente isso se sustenta, né, porque, pelo menos no meu óculos, a soberania em Arendt é um problema muito agudo, e ele é agudo para nós, seus comentadores, em pleno século XXI, porque o direito positivo atual trabalha com essa perspectiva da soberania. São os estados soberanos que determinam, em última instância, quem é um nacional e quem não é. Algumas nações trabalham com a ideia do ius soli, outros com a ideia do ius sanguíneo, o caso misto, que é o caso do Brasil, mas são essas soberanias nacionais que determinam isso. E me parece que a crítica de Arendt é muito aguda nesse sentido, de que a ideia de pertencimento a uma comunidade política não está no meu envolvimento com ela, mas vinculado a uma dessas estratégias que é determinada pelas constituições nacionais, né? E aí o poder soberano, bem biopoliticamente falando, nessa lógica, é aquele que vai dizer quem pode viver, ou seja, quem tem o direito de pertencimento àquela comunidade política, e quem é que deve morrer, que deve ficar ao abandono como vida sacrificial ou vida nua. A Arendt teve essa experiência de 18 anos como apátrida, né, sem gozar de direito nenhum dentro dos Estados Unidos. É dizer, e hoje a professora Rita acabou de citar uma série de situações. Então, gostaria de entender melhor, que se fosse possível você retornar, em que sentido, na obra de Arendt, né, a gente poderia ter essa iluminação de que ela salvaguarda um aspecto da soberania. E mesmo lá nos escritos judaicos, ela propõe que o Estado de Israel, primeiro, não devia nem ser criado. Se fosse criado, se afastasse de toda e qualquer lógica dos Estados nacionais. E a lógica que amolda o Estado nacional é a lógica da soberania. Daí ela propõe a ideia do Estado binacional para tentar fugir um pouco disso. Mas, enfim, te provocar um pouco para poder conversar nessa direção. Ok? Ana? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu também não vou abrir minha câmera, como diz a professora Rita, eu não estou em condições hoje. De qualquer forma, a palestra do Antônio, excelente, e recuperou de uma forma assim, muito, muito clara. Parece que ele vai explicando e a gente vai construindo, vai enxergando a construção da ideia. Então, nesse aspecto, a exposição dele foi excelente. Mas a minha questão é a mesma questão que o professor Ricardo fez. Até que ponto a Arendt, então, usando as palavras aí do professor Ricardo, salvaria uma perspectiva dessa soberania? Porque a minha pergunta que eu vou te fazer, Antônio, é algo que também me angustia, e daí quando você disse, né, a respeito respondendo à questão passada sobre o arrebatamento do Eichmann, arrebatamento é uma palavra estranha, né, mas quando ele foi pego na Argentina, se isso feriria ou não a soberania, me parece que nenhuma perspectiva de soberania, seja interna ou externa, se manteria na leitura arendtiana.
porque eu acho que a ideia de soberania que nós temos e que nós construímos a nossa organização política a partir do pensamento de Arendt poderia ser alterado por uma ideia de legitimidade dentro do aspecto interno, e externamente, talvez nós pudéssemos pensar uma ideia de amor mundi e uma noção de federações dos estados, né? Porque a ideia de soberania sobre uma ideia externa, ela propõe que os estados eles seriam independentes uns dos outros e autônomos quanto aos seus regramentos. Então, e talvez por isso que nós encontremos o problema dos apátridas e refugiados, refugiados que não são recebidos, apátridas que não têm uma nacionalidade. E se essa perspectiva de soberania ela for mantida, você não consegue solucionar esses problemas de ordem externa internacional. Então, por isso que veja, eu estou perguntando isso para você no sentido de conversar, porque é algo que me preocupa também, né? No trabalho que eu desenvolvo no doutorado, também segue esse questionamento a respeito da soberania do Estado-nação, sob a perspectiva dessas pessoas que estão excluídas de uma comunidade política. Isso é muito grave. Então, talvez essa a minha pergunta, né? Será efetivamente que a noção de soberania se mantém em alguma medida para Arendt? É isso, obrigada. Ok, Tony, está com você, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rita. Obrigado, Ana, pelas perguntas, foram muito boas e provocadoras, né? Eu vou optar aqui em começar pela pergunta da Ana e do Ricardo, que foram as últimas e que estão na mesma direção. Então, ao que parece, não é que a Arendt faça uma defesa da soberania externa, mas que ela não critica a soberania externa, né? Tal como ela faz com a soberania interna. Isso é o que defende, nas entrelinhas, o Koren e o Arato. Não sei se isso se sustenta, de fato, dentro do pensamento arendtiano. Essa soberania seria, talvez, uma forma de manter as relações políticas entre os países. Talvez essa não crítica se daria pelo fato de que há a necessidade de alianças, há a necessidade de pactos, de acordos, ou mesmo de promessa entre essas nações. Tem uma passagem da condição humana que eu não sei se pode ser interpretado nessa direção, mas que talvez possa nos dar alguma luz nesse sentido. Quando Arendt afirma que a soberania, que sempre é espúria, quando é reivindicado por uma entidade única e isolada, quer seja a entidade individual da pessoa ou a entidade coletiva da nação, passa a ter certa realidade limitada quando muitos homens se obrigam mutualmente através de promessas, né? Então, seria, talvez, um caminho para justificar de que, de certo modo, as promessas, as alianças, os acordos que precisam existir entre as nações, né, entre os países, para ser mais claro, isso, de algum modo, é necessário, e isso, de algum modo, mantém a ideia de soberania, mesmo que limitada. Não sei se estou correto, talvez isso possa não se sustentar também, possa não se sustentar dentro do pensamento arendtiano, mas parece, né, que, de certo modo, tal como ela critica a soberania interna, ela não vai fazer a mesma crítica, né, com o mesmo peso
no que se refere à soberania externa. Isso porque, de algum modo, é necessário que existam, né, mesmo que de maneira limitada, né, um espaço de diálogo entre esses países, né, e isso pressupõe, de algum modo, a afirmação da soberania externa de cada um. Mas eu vou compartilhar com vocês o material, e aí, a partir dele, possa ser que sejam lançadas outras luzes sobre essa discussão. De fato, eu não estou bem seguro de que Arendt, quando faz a crítica à soberania, ela preserva, de certo modo, a soberania externa, né, e volta-se mais diretamente para a soberania interna, né. Tem alguns indicativos que isso acontece, é algo que precisa ser analisado mais detalhadamente dentro do pensamento de Arendt. É uma questão para ser considerada. Então, agradeço o Ricardo e a Ana pelas considerações e certamente eu não dei uma resposta para o que vocês perguntaram, mas apenas um direcionamento ou uma indicação de onde a gente pode encontrar, talvez, uma possível solução para resolver este problema. Mas eu vou compartilhar com vocês o material. No que se refere à questão da Rita, eu achei bem provocadora e atual, porque vai de encontro, né, a essas experiências contemporâneas que a gente tem vivenciado de apátridas, de pessoas que se encontram numa situação de ilegalidade, sem estar protegidas pela lei, né? Então, que encontram-se completamente sem Estado, como Arendt dizia, sem direitos, na condição de sem direitos, e a ONU, né, enquanto entidade internacional, ela termina não conseguindo dar conta de toda essa problemática, né? Ela termina sendo muito limitada, sobretudo por conta das soberanias, né, dos países e do poder de interferência que existe dentro dessas soberanias. Então, discutir essa questão, eu acho que está sempre na ordem do dia, e pensar o direito a ter direitos a partir de Hannah Arendt sem sombra de dúvida, uma questão emergencial, sobretudo para o Brasil, né, onde a gente vê, né, a cada dia que passa um aumento do autoritarismo, né, tentativas de reprimir espaços de liberdades, a gente vê grupos minoritários tendo que se organizar cada vez mais para se defender, né, de ações que partem do próprio governo. Então, nós vivemos uma situação onde preservar esses espaços de liberdade, preservar esses espaços de discussão são extremamente necessários, né? São extremamente urgentes nos dias atuais, porque, do contrário, né, a soberania interna, né, pode engolir esses espaços de liberdade, né, pode cada vez mais tirar da gente a possibilidade de discutir, como a própria Arendt diz, de deliberar, de decidir sobre as questões que estão no nosso meio, né, sobre as questões que cercam o nosso dia a dia, né, sobre as questões políticas. Então, essa questão que a Rita coloca, se de fato existe uma soberania no Brasil, se passa de uma falácia, né? Então, se discutir essas questões do direito a ter direito, elas continuam sendo urgentes, são extremamente urgentes, né? São mais necessárias do que nunca. A gente lê os textos de Arendt e a gente percebe o quanto que o pensamento de Arendt vai de encontro a essas questões, o quanto que é atual, o quanto que nos faz refletir sobre essas problemáticas. É mais um comentário, né, referente à questão, que, por sinal, foi muito boa. É isso, se vocês tiverem outras considerações. Ok. Eu não lido muito bem com perguntas, mas...
Foi ótimo, viu? Maravilhoso. Acho que o diálogo é nesse sentido mesmo, de iluminar, né? A gente ir caminhando, oferecendo textos e leituras, eu acho que é isso. Pessoal, nós temos ainda possibilidade, pelo menos para mais uma ou duas questões, vocês estejam à vontade, né, para fazer, temos ainda aí 25 minutos, consoante o nosso tempo, que é até às 17. A professora Lucy tinha feito, acho que uma outra indagação aqui, né, ainda no chat. Ela afirma, o problema é quando o Estado exerce a violência. Que soberania é essa que ninguém defende os que sofrem a violência dentro do Estado-nação e ninguém pune o Estado agressor? Ela faz essa provocação, se você quiser comentar. Essa é sem sombra de dúvida, a grande dificuldade que nós enfrentamos e que a Arendt já coloca, né? Quando a gente vê o aparato do Estado ser utilizado para a violência e para a repressão, nós vemos os espaços de liberdades sendo cada vez mais reprimidos. Então, onde há violência, né, não há liberdade. Violência e liberdade não dividem o mesmo espaço, né? A Arendt, ela é muito enfática nesse sentido, até mesmo quando ela fala das revoluções, né? Em algum momento as revoluções fizeram uso da violência, mas para que a liberdade, a política aparecesse, a violência teve que cessar, porque violência e liberdade não dividem o mesmo terreno, se é que podemos assim dizer. Então, sempre que os instrumentos de violência são utilizados, o propósito principal é reprimir a liberdade e os espaços públicos, né? E aí nós temos que utilizar de outros mecanismos para tentar coibir, né, e sobreviver diante dessas tentativas de reprimir nossa liberdade. Beleza, meu querido. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma questão, comentário, participar do debate sobre o tema? Bom, então nós gostaríamos de agradecer imensamente. A gente sabe que o Tony é nosso vizinho aqui da cidade de Quixadá, aqui pertinho. A gente sabe da correria que ele está tendo, não só com aulas, mas com grupos de pesquisa e uma série de outras atividades. Mas o Tony é uma pessoa fabulosa, um ser humano de um coração gigante, e ele rompe mesmo lá a estrutura do tempo limite de 24 horas do dia para encontrar uma brecha para estar aqui com a gente, como todos os conferencistas estão fazendo. Mas eu sei que a carga de trabalho que o Tony tem aqui não é pequena, é uma imensidão de turmas, é um negócio realmente heróico que ele faz, ainda mais ainda tendo que dar conta aí do doutorado. Só te agradecer imensamente por isso, meu irmão. Nas instituições privadas a gente fica um dador de aula, né? Então, não é fácil o negócio. Aula e mais aula, né? A cultura do aulismo muito forte. Mas você tem se superado e tem ainda constituído seu grupo de pesquisa e levado isso adiante, e sempre presente nos encontros do Encontro Arendt Nacional e nos nossos de Sobral. Isso é muito bacana. Só te agradecer e te passo a palavra para você fazer as considerações finais para nós podermos encerrar. Eu agradeço, Ricardo, a oportunidade. É sempre muito bom compartilhar o que a gente está pesquisando, e as perguntas nos ajudam a pensar a nossa pesquisa, a direcionar ela, e as contribuições que foram feitas aqui ajudaram em muitas direções. Então, agradeço demais a oportunidade, estou muito feliz por rever os colegas, por conhecer novos que estão entrando aqui no Grupo Arendt, ver aí a Beatriz, né, lá do Rosário, participando com a gente. Então, é muito bom. Então, eu transmito para vocês aqui um pouco do calor de Quixadá, que não é pouco, né, eu estou aqui derretendo, né, e espero, em muito breve, poder reencontrá-los. Um abraço grande a todos. Beleza, querido. E aí, semana que vem, pessoal, nós temos a nossa querida Ana Turato e, em seguida, o nosso amigo Tiago Dias. E aí, depois dessas duas, nós estaremos indo, se encaminhando para as 3 últimas conferências. Está terminando, está ficando com um gostinho de saudade. Beijo no coração. Você ia falar, Rosana?
Ia. Ninguém levou a sério, né, o meu bolinho virtual, então eu trouxe aqui um bolinho. Você é ótima. É brownie, tá quentinho, cheiroso, pena que não dá para vocês comerem. Olha que tortura Com virtual. tá? Tu faz o seguinte, tu faz o teu pedido daí que eu assopro daqui, tá? E aí teu pedido se realiza. Muita saúde para todos nós. É uma brincadeira, né, para descontrair, mas é uma forma querida, né, de te felicitar e de... Não foi nada combinado com ninguém, partiu agora de mim. Eu vi que tem uma colega aqui de Pelotas, a Ida, ela vai morrer rindo depois. E fica um abraço meu do pessoal daqui de Pelotas que te conhece, da professora da Sônia que não está aqui, mas, né, sempre manda lembranças. E eu acho que é uma forma querida da gente comemorar, mesmo que de longe, né, contigo, teu aniversário, de uma brincadeira de bom gosto, né, para te agradecer também esse carinho, né, essa forma tão querida que tu recebe a gente toda semana, por ter nos lembrado desse evento, né, esse convite chegou aqui em Pelotas. E para mim está sendo muito bom, eu estou conhecendo outras pessoas, eu hoje gostei muito da fala do Antônio, né? Tem pessoas que eu conheci esse ano, como o Antônio Arruda, e parece que eu conheço há séculos, porque é sempre ele que faz tudo, né? Ele é o promoter do grupo ali. É verdade. Então, enfim, né? Vamos aproveitar o momento, então, para te desejar tudo de bom, muita saúde, felicidade, vida longa, junto da tua família, que eu sei que tu amas muito, que tu gosta, curte bastante, teus filhinhos, tua esposa, teus pais, que tu sejas muito feliz e muito obrigado por compartilhar conosco esse momento, né, todas as quintas, por nos prestigiar, né, por fazer com que a gente tenha essa ponte, né, que liga todos nós, Brasil afora, porque a professora Bia está lá em Rosário. Era só isso, era só para me despedir e para te fazer essa homenagem. Um dia eu faço o brownie e distribuo para o grupo, não sei quando. Maravilhoso, Rosana. Eu só tenho que te agradecer o carinho de todos vocês. O Grupo ARED é mais do que um grupo de pesquisa, se tornou uma família. Eu acho que a amizade tem costurado essas relações. E se os franceses dizem que quem lê filosofia não lê e trabalha, porque sempre é uma leitura muito densa, quando a gente faz isso envolvido de muito afeto, o desafio se torna menor. E quando a gente se sente amado, a coisa anda e flui. Muitíssimo obrigado pelo teu carinho, adorei esse brownie. O meu desejo que eu tenho é saúde. Boa! O desejo que eu tenho é saúde para todos nós, para a humanidade, que essa vacina seja encontrada e que a gente possa ter um 2021 bem mais, continuando com os afetos, mas bem mais suave. Isso. Um beijão a todos e até a próxima. Obrigadão, Rosana. Beijo, gente. Até semana que vem.